A aula de hoje é sobre ligações químicas e funções inorgânicas, certo? Nós vimos até agora a ideia de átomo, o que eram os átomos, o que eram elementos químicos, certo? E agora a gente vai ver como é que esses elementos se juntam para formar substâncias, que a gente viu que existem substâncias simples, compostas, certo? Então como é que esses átomos vão se juntar? Eles se juntam aleatoriamente? Quais são as forças que vão fazer esses átomos se agruparem, certo? Nós vimos que toda a matéria que compõe o universo são formados por partículas, não é? Com características que nós chamamos de átomos, certo? Então o átomo ele é a unidade fundamental da matéria, certo? Tudo que acontece, tudo que existe no universo, ele é que são compostos por átomos, inclusive nós seres humanos. Somos compostos por bilhões, trilhões e trilhões e trilhões de átomos, beleza? O termo átomo, como a gente viu, ele deriva do quê? Do grego e significa o quê? Indivisível. Aquela ideia grega, né, do início, que você pegaria uma matéria, começaria a dividir essa matéria, chegaria a um momento que você não conseguiria dividir mais aquela partícula. Então, aquela partícula eles deram o nome de átomo, que significa indivisível ou sem divisão, certo? Esses átomos nós vimos que eles são formados por unidades, que depois com o estudo, né, foram notando que o átomo ele não era só uma partícula indivisível, você ainda conseguiria dividir esse átomo em outras partículas. E essas partículas nós vimos que são o que? Os elétrons, né, que vão ficar circundando o núcleo, que esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. Esses elétrons, que são essas partículas que ficam circulando ao redor do núcleo do átomo, nós vimos que eles possuem o quê? Carga negativa, certo? Ele possui essa carga, e essa carga ela vai ser bem importante, por exemplo, para a formação de outras moléculas, a gente vai ver, certo? Ó, o elétron ele é bem pequeno, ele quase não possui massa. A massa dele é cerca de 1840 vezes menor que a massa do núcleo. Então, se um átomo já é pequeno, o núcleo do átomo é menor ainda. E uma partícula que é 1840 vezes menor que o núcleo, então significa que ela é extremamente menor, certo? Nós vimos também que o modelo atômico atual, né, o modelo de Schrödinger, ele diz o quê? Que o elétron ele tem características de onda e de partícula, certo? Aquele princípio da dualidade onda-partícula, que ora o elétron tem característica de partícula, ou seja, ele tem massa. Aí essa massa que seria 1840 vezes menor que essa massa do núcleo, e ora esse elétron tem características de onda, ou seja, de energia, certo? Com energia você não consegue mensurar a massa da energia, basicamente. Então, esses elétrons eles vão se mover extremamente rápido ao redor desse núcleo. E esse movimento que esses elétrons fazem, ele vai liberando energia e essa energia vai gerar o quê? Um campo eletromagnético, certo? Então, ó, o elétron ele tem que ter energia para ficar preso na órbita do núcleo do átomo. Então, aqueles elétrons que têm menos energia vai mais próximo do núcleo e aqueles elétrons que têm mais energia fica mais distante do núcleo. Então, com esse movimento, né, ao redor do núcleo, com essa órbita, esses elétrons eles vão gerando um campo eletromagnético. No núcleo, nós temos que ter cargas que sejam opostas às cargas dos elétrons. Para quê? Porque ele precisa manter esses elétrons girando, né, orbitando esse núcleo. Então, se os elétrons eles têm carga negativa, carga elétrica negativa, vai ter que ter alguma molécula no núcleo do átomo que tenha a carga oposta, que seria o que? A carga elétrica positiva, beleza? Para poder manter esses elétrons circulando ao redor. E essa carga ela tem que ter basicamente o mesmo valor da carga elétrica dos elétrons. Essa partícula são os prótons. Os prótons são partículas que têm carga elétrica positiva
e fazem parte do núcleo, certo? E junto com os nêutrons ali no núcleo, eles vão formar o núcleo do átomo em si. Então, o núcleo do átomo ele é formado por prótons e nêutrons. Os prótons nós vimos que tem carga positiva, e essa carga positiva é que vai segurar, por assim dizer, os elétrons na órbita desse núcleo. Lembrando que os elétrons eles têm carga negativa, certo? E os nêutrons eles vão ter cargas neutras, como o nome já diz. Ele não vai influenciar diretamente na questão da atração dos elétrons, mas também os nêutrons eles vão ser responsáveis pela maior parte do peso do átomo, certo? Só voltando a falar aqui do nêutron, né? Como eu falei, ele tem carga neutra, ou seja, ele não apresenta carga, ele não é positivo nem é negativo, ele é neutro. E ele serve para quê? Se ele não tem carga positiva ou negativa, ele vai servir para formar a maior parte do núcleo do átomo e dar o peso atômico, a massa atômica desse átomo, certo? 99,9% da massa do átomo são só nêutrons, certo? Os prótons eles ocorrem em bem menor quantidade nesse átomo e eles basicamente eles vão servir para fazer esse contraponto de segurar esses elétrons nas suas órbitas, certinho? Então, a gente sabe o que é um átomo, né? E a gente sabe que cada átomo ele tem características específicas de cada espécie atômica, certo? Esses átomos que têm características específicas, certo? Como o número atômico, como o número de elétrons que a gente vai ter lá, o número de massa, certo? O número de prótons que a gente vai ter dentro desse núcleo. Então, são características que são semelhantes para várias espécies atômicas. Então, ó, esses átomos que têm características semelhantes, nós chamamos de quê? De elementos químicos, certo? Esses elementos químicos, eles é que vão formar as substâncias simples, as substâncias compostas, certo? E essas substâncias simples ou compostas vão se juntar e vão formar uma substância mais complexa e assim por diante até formar o que a gente conhece, certo? Mas um elemento químico, ele é um átomo. Só que a gente deu nome a esse átomo, a gente estudou as características que são semelhantes, então a gente pode dizer o oxigênio, por exemplo, tem a mesma característica de outro átomo de oxigênio, certo? Então, elemento químico é isso, é um conjunto de átomos que apresentam as mesmas características, certo? Atualmente existe cerca de 118 elementos químicos. Como eu falei nas aulas anteriores, 92 deles são naturais, que são aqueles que são encontrados na natureza naturalmente, certo? Você consegue encontrar se você procurar, se você fizer uma prospecção em algum local. E os outros 26 são elementos artificiais, ou seja, são aqueles elementos químicos que são produzidos de maneira artificial, ou seja, que são produzidos pelo homem, certo? Então, um elemento químico, ele nunca vai poder sofrer decomposição. Como assim de sofrer decomposição? Se dividir. Agora, se dividir no sentido de que, por exemplo, você tem aqui um exemplo embaixo, uma substância composta, certo? De dois elementos químicos, ou seja, de dois átomos. Um átomo de sódio e um átomo de cloro. Você tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, certo? Ele é a fusão do sódio mais o cloro, certo? Se eu pego essa substância composta e eu decomponho ela, ou seja, eu separo ela, ela vai dar origem a duas substâncias simples, ou seja, dois elementos químicos diferentes, certo? Então, um elemento químico desse que eu pego aí, se eu pego sódio ou se eu pego cloro, se eu dividir esse elemento químico aí, ou seja, esse átomo, ele não vai dar origem a outra substância simples, não. Simplesmente você desfez o átomo. Você arrancou os elétrons, você dividiu o núcleo, o que seja. Mas se você dividir um elemento químico, ele nunca
vai dar origem a novas substâncias simples não, certo? Um átomo isolado nem sempre ser ele vai precisar fazer uma ligação com outra molécula, certo? Tem um grupo de átomos que são os gases nobres que a gente está vendo na família 8A, que é aqui na tabela periódica, no canto direito da tabela periódica, essa família aí azul clara, certo? Eles são elementos químicos que são estáveis, certo? Ou seja, eles têm características especiais que a gente vai ver mais à frente, que permitem com que eles tenham comportamento de substâncias simples, sem precisar fazer ligação com outros átomos, certo? E mesmo eles sendo substâncias simples, consideradas substâncias simples, eles também não podem sofrer divisão e formar outras substâncias simples, porque um átomo ele tem características, certo? Como a gente viu. Características essas que se você quebra, se por exemplo, o número de elétrons de um átomo, por exemplo, do ferro, se você arranca todos os elétrons do ferro, por exemplo, você teve uma decomposição desse átomo. Forçada, mas houve. Então, o que é que acontece? Ele vai deixar de ser ferro e vai se tornar outro elemento químico? Não, simplesmente você quebrou o átomo, certo? O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é nisso. Por exemplo, você tem um átomo, que a gente chama de elemento químico. Esse elemento químico, ele em si não pode sofrer divisão, certo? E se ele sofrer divisão, ele não vai formar outra substância, outro átomo diferente, não. Só quem pode sofrer divisão é uma substância composta, certo? Que uma substância composta ela sofre divisão e se transforma em duas substâncias simples, ou então uma substância simples que quando ela é decomposta ela se transforma em dois átomos, ou seja, dois elementos, certo? Exceto aquele exemplo que eu dei dos gases nobres, que eles são elementos químicos que têm características de substâncias simples. E esses aí eles não podem ser divididos em substâncias simples de novo, certo? Só essa exceção. Como eu falei, os elementos químicos, ou seja, os átomos, eles têm o quê? Características. E essas características elas são representadas justamente na tabela periódica. E na tabela periódica você representa esses elementos químicos utilizando símbolos. Por exemplo, símbolos são letras, certo? Aqui a gente tem um exemplo do ferro. O ferro ele é representado por uma letra maiúscula seguida da letra minúscula do seu próprio nome, certo? Do lado direito daqui da representação a gente está vendo vários numerozinhos, né? O 2, o 8, o 14 e o 2 de novo. Esses numerozinhos são o que a gente chama de distribuição eletrônica, ou seja, os elétrons eles são formados por camada, eles são distribuídos em camadas, que a gente conhece como camadas eletrônicas, e a gente vai ver também. Essas camadas aí, ela tem um número máximo de elétrons que pode ser acomodado. Então, ó, o número atômico do ferro, por exemplo, o número de elétrons que o ferro tem é 26, que está aqui ó, do lado esquerdo, no superior. Então, ó, esses 26 elétrons eles são divididos em camadas ao redor desse núcleo. Então, essa distribuição eletrônica ela mostra justamente isso, essa distribuição desses elétrons ao redor do núcleo, certo? Logo abaixo aqui no canto inferior esquerdo nós temos o nome propriamente dito do elemento, né, que é o ferro, e embaixo nós vamos ter a massa atômica, ou seja, o peso desse átomo, certo? Que aqui no caso do ferro é 55,847 gramas, certo? E a gente viu que o peso desse átomo ele é dado basicamente pelo quê? Pela quantidade de nêutrons que a gente tem lá no núcleo. Então, basicamente, essa massa atômica é a quantidade, é o peso dos nêutrons, certo? Que a gente vai encontrar lá nesse átomo específico. Então, ó, só relembrando aqui, ó, os elementos químicos são átomos que têm características semelhantes, certo? Que a gente agrupa esses átomos e aí a gente vai ter o que a gente chama de espécie atômica.
Esses elementos químicos, eles são agrupados na tabela periódica, como a gente viu, e eles são representados pela letra, né, pelo símbolo, que é o que? A letra que compõe o nome dele, geralmente as letras iniciais, certo? A primeira letra maiúscula e, caso precisem, a segunda letra minúscula, certo? Nós temos o número atômico, que é o número de elétrons, que é, no caso do ferro aqui é esse 26, está do lado esquerdo superior. E esses elétrons eles são distribuídos em camadas eletrônicas, certo? Que é aqui do lado direito que a gente está vendo aí, essa distribuiçãozinha. Embaixo nós vamos ter o nome e embaixo nós vamos ter a massa atômica, que é composta basicamente pela quantidade de nêutrons, certo? Bem simples isso aí. Ah, mas para que a gente está vendo tudo isso aí de novo? A gente até viu isso em outras aulas, né? Vocês devem estar se perguntando. Sim, é só mais basicamente uma revisãozinha do que é. Por quê? Porque a gente vai ver que o que acontece quando um átomo ele vai se ligar a outro átomo para formar uma substância simples ou uma substância composta, basicamente, nós vamos ter que ter ideia do que é que isso significa e essa quantidade de elétrons, por exemplo, vai ser fundamental na hora de formar uma substância, certo? Seja ela simples ou composta. Então a gente tem que ter ideia e tem que relembrar direitinho o que é tudo isso aí. Mas quem quiser, como isso aqui eu estou falando é uma coisa rápida, né? Mas quem quiser pode ir lá de novo no link da aula anterior, que a gente viu esse assunto aí, e só assistir de novo que fica melhor para vocês compreenderem o que a gente vai ver mais adiante, certo? Então, ó, como eu falei, a gente viu ali, ó, naquele exemplo do ferro, que o ferro tinha o quê? 26 elétrons, certo? E esses 26 elétrons eles eram distribuídos ao redor do núcleo em quantidades diferentes, certo? Ou seja, em camadas eletrônicas. Por que isso acontece? A gente viu que lá naquela aula de modelos atômicos que cada elétron tinha uma quantidade de energia. Lembrando que a energia do elétron é a energia negativa, né? Certo? O elétron tem carga elétrica negativa. Então, ó, cada elétron tem uma quantidade de energia. Tem elétrons que têm uma quantidade de energia mais baixa e outros elétrons têm uma quantidade de energia muito mais alta. E tem aqueles elétrons que têm quantidade de energia intermediária, certo? Então, ó, cargas elétricas iguais, elas se repelem. Cargas elétricas diferentes, elas vão o quê? Se atraírem. Então, por exemplo, se eu tenho um elétron com menos energia junto de um elétron com mais energia, o que é que vai acontecer? Esse elétron de mais energia vai expulsar esse elétron com menos energia, você assim ia perder elétrons. Então, ó, esses elétrons eles são atraídos também de maneira diferente, certo? Para o núcleo. Ou seja, aqueles elétrons que têm menos energia vão ficar circulando mais próximo do núcleo. E aqueles elétrons que têm mais energia vão ficar circulando mais distante do núcleo, certo? E essas órbitas, que variam de acordo com a quantidade de energia dos elétrons, nós chamamos de camadas eletrônicas, certo? Então, cada átomo vai ter uma configuração eletrônica diferente, ou seja, vai ter camadas eletrônicas diferentes. Nós vemos que aqui, nesse exemplo aqui desse desenho, nós temos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas eletrônicas diferentes. Agora, todos os átomos vão ter essas sete camadas? Não, certo? Então, ó, cada camada eletrônica dessa é um nível de energia diferente. Ou seja, tem átomos com energias diferentes. Ou seja, a camada K tem os átomos que tem os elétrons que têm menos energia, certo? Já a camada Q lá em cima, no oposto, é a camada que tem os átomos que têm a maior quantidade de energia, certo? Esse arranjo, né, essa configuração que os elétrons apresentam em camada, a gente chama de configuração eletrônica, certo? Então é bem simples. Elétrons que têm pouca energia vão ficar mais perto do núcleo. Elétrons que têm mais energia vai ficar mais distante do núcleo, certo? E essa divisão aí são divididas que a gente chama de camadas eletrônicas. E cada átomo vai ter uma configuração eletrônica diferente, como eu falei. Cada átomo, ou seja, cada elemento químico,
ele tem características diferentes, não são iguais. Então, essas características, uma delas é a quantidade de elétrons, beleza? Nem todos os átomos vai ter a mesma quantidade de elétrons que o outro. Então, essa camada eletrônica ela vai ter menos ou mais. Lembrando que o mínimo de camada eletrônica é uma, certo? Que é a camada K. Você não vai encontrar um átomo sem camada eletrônica. E o máximo de camada eletrônica que a gente consegue encontrar é a camada até a camada Q, certo? Que é a sétima camada. Beleza? Então, como eu venho falando, as camadas eletrônicas elas vão ficar o quê? Dispostas ao redor do núcleo do átomo. Por quê? Porque é no núcleo do átomo que vão ter o quê? Os prótons. E esses prótons vão ter cargas positivas. Por ter cargas positivas, eles vão atrair os elétrons para ficar orbitando ao redor desse núcleo, certo? Só que esses elétrons eles vão orbitar em órbitas diferentes de acordo com a quantidade de energia que cada elétron vai ter. Isso a gente viu que a gente chamou de camadas eletrônicas, certo? Então, quem tem menos energia fica na camada mais próxima do núcleo, quem tem mais energia fica na camada mais distante desse núcleo, certo? Então, cada camada eletrônica dessa tem uma quantidade máxima de elétrons que a gente consegue acomodar, que ela consegue acomodar, certo? Então, não é porque tem 7 camadas que vai pegar a mesma quantidade de elétrons, não. Cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons que ela pode ter, certo? Por exemplo, o nível 1, que é o nível mais próximo do núcleo, que é a camada K. Essa camada K, ela vai acomodar no máximo 2 elétrons. Não é dizendo que ela vai ter sempre os 2 elétrons, não, certo? Mas no máximo ela vai conseguir ter 2 elétrons, beleza? É o máximo dessa camada, que ela vai ficar estável. Ó, o segundo nível de energia, que é a segunda camada, é a camada que a gente chama de camada L. Essa camada L, ela vai conseguir suportar muito mais elétrons do que a camada K, que é a camada anterior. Essa camada L, ela já vai conseguir suportar o quê? Uma quantidade máxima de 8 elétrons, certo? O nível 3 de energia, que é correspondente à camada M, ela vai conseguir acomodar um número de 18 elétrons nessa camada, certo? Que é o número máximo de elétrons que ela vai conseguir acomodar. No quarto nível de energia, nós já temos o que? A camada N. Essa camada N, ela já vai comportar o que? 32 elétrons, certo? Uma quantidade bem grande de elétrons aí se comparar com a camada K, né? Que é o nível de energia 1. Já vai ter 30 elétrons a mais. O quinto nível de energia também, que é a camada O, ele também vai comportar um número máximo de 32 elétrons, certo? Já o sexto nível de energia, que é correspondente à camada P, ele vai acomodar um número de 18 elétrons. E a última camada que a gente tem, que é a camada Q, né, que corresponde ao nível 7 de energia, nós vamos ter um número de 8 elétrons, né, que é igual à camada L, certo? Então, ó, como é que é distribuído aí o número de elétrons por camada? A camada K pega máximo de 2, a L pega um máximo de 8 elétrons, a M pega um máximo de 18 elétrons, a N de 32, a O 32 elétrons, a P 18 elétrons e a Q, que é a última camada, a mais distante, que tem os elétrons com mais energia, né? Vai ter 8 elétrons, certo? Lembrando que esses números aqui são números máximos de elétrons que essa camada ela pode suportar. Por exemplo, não é porque a camada N, por exemplo, que pega 32 elétrons, ela necessariamente vai ter os 32 elétrons, certo? Ela só não vai ficar sem nenhum, mas sempre ela vai ter elétrons. Ela pode ter 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, só não pode passar de 32, certo?
Então, 32 é o máximo dessa camada aí. Então, ó, quantas camadas eletrônicas nós temos? 7, certo? Quais são elas? A camada K, a camada L, a M, a N, a O, a P e a Q, certo? Que são correspondentes a esses níveis de energia. Quando eu falo nível de energia, é o nível de energia que cada elétron tem. O nível 1 de energia são aqueles elétrons que vão ter um nível de energia mais baixo. Já em contrapartida, o nível 7 de energia são aqueles elétrons que vão ter a maior energia possível naquele átomo ali. Por isso eles estão mais distantes do núcleo, certo? Ó, a gente viu a questão das camadas eletrônicas e a quantidade máxima de elétrons que cada camada eletrônica pode suportar, beleza? Mas tem o seguinte, nem todo átomo vai ter todas as camadas eletrônicas, beleza? Nem todo átomo vai ter todas as camadas eletrônicas. E como falei, nem todas as camadas eletrônicas vão ter o número máximo de elétrons que ela comporta. Ah, mas beleza, isso influencia em quê? A gente vai chegar na parte de ligações químicas. Então, ó, a quantidade de elétrons nas camadas eletrônicas vão ser cruciais para esses elementos, para esses átomos formarem ligações com outros átomos, com outros elementos, certo? Por quê? Ó, todo átomo vai ter camadas eletrônicas, como eu falei. Nem todo átomo vai ter todas as 7 camadas, certo? Mas todo átomo vai ter uma camada que vai ser a sua última camada, beleza? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de átomo aqui, que é o átomo do bário. Ele tem quantas camadas? Ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis camadas. Ele não tem a sétima camada, certo? Mas o que é que acontece? Todos esses átomos aqui, se você for ver, ó, algumas camadas aqui, ó, ela não vai ter os números exatos, o número de átomos exatos que precisa se ter, certo? Então, o que é que acontece? Esse átomo, na sua última camada, ele precisa estar preenchido com o máximo de elétrons dessa camada, certo? Então, não é que ele vai estar preenchido com o máximo de elétrons, mas ele tende a ser preenchida, essa última camada do átomo, essa última camada eletrônica, com o número máximo de elétrons que ela comporta, certo? Porque esse átomo ele vai poder doar ou vai poder aceitar esses elétrons, certo? Ou seja, o átomo ele tem o que a gente chama de compartilhamento de elétrons. Ele vai compartilhar esses elétrons com o quê? Ele vai compartilhar esses elétrons com outros átomos. Por quê? Porque esses átomos eles precisam ter a última camada o mais preenchida possível. Então ele tem que chegar perto do número máximo de elétrons que cada camada ela precisa ter, certo? Então, ó, cada elétron, cada átomo, se ele não tiver com essa última camada completa, ele vai procurar outro átomo para compartilhar seus elétrons para poder completar essa camada, essa última camada, certo? Essa procura por elétrons para completar essa última camada é o que vai dar o que? As propriedades químicas dos átomos, certo? Beleza? Vocês vão entender direitinho. Eu vou mostrar mais outro exemplo aqui, vocês vão entender. Ó, cada átomo, como eu falei, ele vai ter sempre sua última camada e essa última camada ela tem que ser preenchida completamente com o número máximo de elétrons que essa camada ela comporta, certo? Aí, então aquela camada que pega 32, né, elétrons, ela tem que ter os 32 elétrons se ela for a última camada? Não, não é tão assim. Ó, a última camada ela tem que ter pelo menos 8 elétrons na sua última camada.
Se esse átomo ele tem isso exceto a camada K, né, que só comporta dois, mas independente dessa, a partir dessa camada K, todas as outras têm que ter 8 elétrons no mínimo nessa camada para poder ser estável, para poder ficar tranquilão lá, sem precisar fazer ligação com outro átomo, certo? Alguns elementos já têm essa característica, ou seja, alguns elementos químicos eles já têm o número máximo de elétrons na sua última camada. Então eles não precisam fazer ligação com outros elementos para poder ficar estável, que é o caso do que? Dos gases nobres, aqueles que eu falei que os gases nobres são o quê? São elementos químicos que têm características de substâncias simples. Por quê? Porque eles são estáveis, certo? Ele tem estabilidade eletrônica, ou seja, então exemplo do hélio aqui, o hélio só tem uma camada, essa única camada é a camada K, certo? Então ela é a primeira e a única, ou seja, a última. A camada K a gente viu que ela só suporta o quê? 2 elétrons, certo? Então, ó, o hélio ele tem 2 elétrons na sua primeira e única camada. Então, ó, ele tem a quantidade máxima de elétrons que essa camada suporta. Então ele está estável, ele não precisa se ligar a outro átomo para adquirir essa estabilidade. Quando você vê aqui o exemplo do lado aqui, ó, o neônio ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem 8 elétrons na última camada dele. E essa última camada é a segunda, né, camada dele lá, que tem um número máximo também que é 8. Então, ó, ele tem 8 elétrons na última camada, então ele é um átomo estável, certo? Da mesma maneira que o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, nesses exemplos aqui, se você contar essa última camada aqui, sempre vai ter 8 elétrons. Então, ó, 8 elétrons na última camada é o número mágico. Um átomo que tenha 8 elétrons na sua última camada, com exceção daqueles átomos que só tem uma camada, né, que aí seria 2, eles vão estar o quê? Quimicamente estáveis, ou seja, ele não vai precisar fazer nenhum tipo de ligação para adquirir estabilidade. Então, se esse átomo é estável, ele não precisa se ligar a outro átomo, certo? Então, ó, a maioria dos elementos químicos, eles não têm 8 elétrons na sua última camada, não. Ele vai precisar o quê? Ele vai precisar se ligar a outro átomo, ou seja, compartilhar esses elétrons com outro átomo para poder completar esses 8 elétrons na última camada e adquirir o quê? E adquirir a sua estabilidade, certo? Então é isso que vai fazer um átomo, ou seja, um elemento químico, se ligar a outro elemento químico e formar substância, seja ela simples ou seja ela composta, certo? A gente vai ver direitinho todos os tipos de formação de moléculas nessa aula ainda. E a maior parte delas é baseada nessa quantidade de elétrons que a gente tem na última camada. Então, por isso é tão importante vocês entenderem que essa última camada aí, ela seja completa, certo? Essa última camada nós chamamos de camada de valência, certo? Então, ó, como eu vinha falando, todo átomo ele vai precisar o quê? Ele vai precisar ter na sua última camada, no mínimo, 8 elétrons, certo? Ó, aqui do lado a gente tem um exemplo de um átomo de platina. Ele tem o quê? 78 elétrons, certo? Se você for contar todas essas bolinhas cinzas aqui, você vai ver que tem 78. Mas ele tem quantas camadas? Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6 camadas, certo? Então, ó, nessa última camada dele aí, que é a camada P, ele teria que ter no mínimo 8 elétrons. Então, quantos elétrons ele tem nessa última camada aí? Ele só tem um elétron. Então, fica faltando quantos elétrons para ele completar a estabilidade desse átomo? Fica faltando 7 elétrons aí, né? Então, ele vai ter que procurar átomos para se ligar. E esses átomos vão completar esses elétrons dessa última camada. Então, ó, a última camada da maioria dos átomos eles estão parcialmente preenchidas, não estão totalmente preenchidas, com exceção dos gases nobres, certo?
que tem a última camada totalmente preenchida, por isso eles são estáveis, certo? Então um átomo que tem a última camada parcialmente preenchida, ou seja, não está totalmente preenchida com elétrons, esse átomo a gente chama que eles são quimicamente instáveis, ou seja, eles são instáveis, eles têm instabilidade, certo? Então, ó, por ter essa instabilidade, por ser tão instável, esse átomo ele precisa reagir com outros átomos também que sejam instáveis, para justamente fazer o quê? Para completar esse número máximo de elétrons nessa última camada, certo? Então, se não tiver a última camada completa de elétrons, esse átomo ele vai ser instável, ele vai procurar, ele vai precisar fazer ligações. Esse exemplo aqui que eu dei aqui da platina, ele só tem um elétron aí, ó, na última camada. Então ele vai precisar de mais 7 elétrons para ficar estável. Então ele vai procurar esses 7 elétrons de outros átomos que estejam aí nas redondezas, certo? Então, ó, independente do átomo, da quantidade de elétrons que o átomo tenha na sua última camada, ele não pode ter mais elétrons na última camada, nem menos elétrons do que ela comporta. Se ele tiver mais ou se ele tiver menos elétrons do que ela comporta, esse átomo vai ser instável, certo? Então, ó, quando o número de elétrons por camada, né, a mais externa no caso que eu estou falando, ela for menor ou maior, esse átomo ele vai ser reativo. Ele vai ter uma capacidade de reagir, de interagir com outro átomo, certo? Então, ó, a configuração atômica, a configuração química desse átomo mais estável é justamente aquela que o átomo tem sua última camada totalmente preenchida. Só que a gente viu que tem camadas, por exemplo, aquelas camadas que tem 32 elétrons, por exemplo, é difícil você conseguir ter um átomo que tem esses 32 elétrons ali nessa camada aí, nessa última camada. Então, ó, o número mínimo de elétrons que um átomo precisa ter para se tornar estável é 8 elétrons na sua última camada. Então, se você tiver um átomo com 8 elétrons na última camada, esse átomo vai estar estável. Se tiver mais de 8 ou menos de 8, esse átomo ele vai estar reativo também, certo? Então tem que ter esse númerozinho aí bem resolvido. 8 é o número mágico para o átomo. Se tiver 8 elétrons na última camada, claro, com exceção daqueles átomos que só tem uma camada, porque se só tem uma camada, vai ser a camada K. E a camada K só comporta o quê? 2 elétrons. Se tiver mais de 2 elétrons na camada K, esse átomo vai continuar sendo reativo. Ele vai precisar doar esses elétrons. Então, ó, nós temos átomos que têm mais elétrons na camada e precisa doar, e temos átomos que têm menos elétrons na última camada e precisa receber, certo? Então, um precisa doar, outro precisa receber, então eles se completam, certo? E eles chegam a estabilidades assim também. Essa última camada, não é, eletrônica, nós chamamos de camada de valência, certo? A valência ou a capacidade de combinação de um átomo é o número de elétrons em excesso ou que esteja faltando na camada mais externa, ou seja, a última camada nós chamamos de camada de valência, por quê? Porque é a camada eletrônica do átomo que vai reagir com outro átomo, que vai interagir com outro átomo, certo? Então, a gente já está chegando nessa questão de formação de moléculas. Ó, a camada de valência, né, que é a última camada eletrônica de cada átomo, essa camada de valência ela precisa ter um número mínimo de 8 elétrons para ser estável, certo? Se um átomo tem mais elétrons e o outro tem menos elétrons, certo? Eles vão procurar a estabilidade, ou seja, completar esses 8 elétrons da última camada, certo? Beleza? Então, ó, essa procura por elétrons dessas camadas é o que vai fazer esses átomos se combinarem, reagirem entre si e formar moléculas, seja elas substâncias simples ou substâncias compostas. Por exemplo, vamos começar com substâncias simples.
Aqui do lado nós temos o exemplo do gás oxigênio, que é o O2. Vejam só, em cima nós temos o que? A representação do átomo de oxigênio, certo? Do lado direito e do lado esquerdo. Notem que o oxigênio ele tem o que? Na última camada. Contem quantos elétrons ele tem na última camada. Ele tem 6 elétrons na última camada, certo? Então, ó, ele precisa de quantos elétrons para ficar estável? 2, né? Para completar os 8 elétrons dessa camada. Então, ó, um átomo de oxigênio sozinho, ele é um átomo extremamente instável. Ele vai precisar reagir com outro átomo para procurar estabilidade. Então, por exemplo, eu tenho dois átomos de oxigênio separados aqui, dois elementos químicos separados, certo? Então, ó, cada um deles na última camada, que a gente chama de camada de valência, só tem 6 elétrons. Então, ele precisa de mais 2 elétrons para poder o quê? Ficar estável. Então, o que, que acontece? Um átomo de oxigênio vai reagir com outro átomo de oxigênio e vai compartilhar esses elétrons, certo? Aqui nessa imagem de baixo, que a gente já tem um oxigênio gás, né, o O2, que é a junção de um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio, pode contar aqui, ó, cada oxigênio compartilhou 2 elétrons com o outro. Por quê? Porque cada oxigênio precisava só de 2. Então, eles compartilharam as órbitas das suas últimas camadas, das suas camadas de valência. Então, ó, cada um doou um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Então, se você contar agora, ó, quantos elétrons tem na última camada de cada um, você vai ver que tem os 8. Ó, 1, 2, 3, 4 e mais 4 juntinhos aqui você formou 8. No outro a mesma coisa. Então, se você for ver, se vocês forem ver, esses elétrons aí, eles estão o quê? Compartilhando, esses átomos estão compartilhando esses elétrons, e por compartilhar esses elétrons, cada um na sua última camada ficou com 8 elétrons, só que são compartilhados. Então eles chegaram ao que? À estabilidade. Entenderam como é que se formam as moléculas, basicamente? Através justamente dessa deficiência de elétrons na sua última camada. Então, ó, cada oxigênio tinha 6 elétrons na última camada e ele precisava de mais 2 elétrons para completar os 8 elétrons que eram necessários para a estabilidade. Então, ó, cada oxigênio se ligou a outro átomo de oxigênio e a partir daí compartilharam 2 elétrons cada um, certo? Então, cada um ficou com 8 e assim eles se juntaram e fizeram o quê? Formaram uma substância simples. Então, a gente viu que essas ligações que vão formar moléculas, essas ligações entre os átomos são feitas através da diferença de elétrons que existe na última camada e da necessidade desse átomo conseguir a sua estabilidade, certo? Só que isso acontece de uma forma? Não. Tem várias maneiras de se formarem essas moléculas, certo? A primeira forma de ligação química que a gente vai ver são as ligações iônicas, certo? Então, para entender o que é uma ligação iônica, primeiramente a gente tem que entender o que é um íon, que é de onde vem esse nome iônica, certo? Então, nós vimos que todos os átomos eles têm elétrons e esses elétrons eles têm carga elétrica, certo? Qual é a carga elétrica desse elétron? O elétron ele tem carga elétrica negativa, certo? Beleza? Então todo átomo vai ter uma carga negativa por conta dos elétrons, certo? Alguns átomos eles têm mais elétrons do que outros átomos. Então, o átomo que tem mais elétrons significa que ele tem mais carga negativa, certo? Então, quando esse átomo ganha elétron, ele fica mais negativo, porque ele está ganhando mais carga negativa, então ele está mais negativo. Esses átomos que ganham elétrons, a gente diz que ele ficou eletronegativo. Por quê? Porque ele ganhou mais carga negativa, ou seja, ele ganhou mais elétrons. Então, se um átomo ele ganha elétron, ele se torna eletronegativo, certo?
Por quê? Porque cada elétron tem carga negativa. Então, quanto mais elétrons eu tenho, mais negativo eu fico, certo? O contrário também acontece, por exemplo, quando o átomo ele perde elétrons, ele se torna mais positivo. Por quê? Não é porque ele ganhou carga positiva, não. É porque ele perdeu carga negativa. Ele ainda continua com as cargas negativas ali, só que ele está menos negativo, certo? Ele está menos negativo. Então, quando o átomo ele perde elétrons, a gente diz que ele se torna eletropositivo, certo? Então, tudo relacionado à quantidade de elétrons. Então, um átomo, quando ele ganha elétrons, ele ganha carga negativa, ele se torna eletronegativo. Quando o átomo ele perde um elétron, ou seja, quando ele perde essas cargas negativas, ele fica eletropositivo, certo? Então, o que é um íon? Um íon são grupos atômicos, né? São átomos que são carregados positivamente ou negativamente, certo? Então, um átomo, quando ele tem carga elétrica mais negativa, quando ele ganha elétrons, né, e fica eletronegativo, a gente chama de ânion, certo? E esse íon, ou seja, esse átomo, quando ele perde elétrons e se torna eletropositivo, nós chamamos de cátion. Nós observamos isso aqui no desenho aqui do lado. Ó, quando você vê qualquer elemento químico representado com o símbolo de positivo ou negativo, ali você vai saber que nós estamos nos referindo a íons, ou seja, é um átomo que sofreu modificação na sua última camada. Ou seja, um átomo que ganhou o elétron ou perdeu o elétron. Se o átomo ganhou o elétron, ele ficou eletronegativo, que é o íon que a gente chama de ânion, certo? Quando um átomo ele perde elétron, ele fica eletropositivo, que é o íon que a gente chama de cátion, certo? Então nós temos dois tipos de íons aí. Um íon negativo, que ganhou elétrons, que a gente chama de ânion, e o íon positivo, porque perdeu elétrons, que a gente chama de cátion, certo? Por exemplo, a gente tem aquela substância que eu gosto de usar sempre, que é o NaCl, certo? Que é o cloreto de sódio. Quando você representa esse cloreto de sódio dissolvido em água, esse cloreto de sódio se separa em quê? Na e Cl-, certo? Ou seja, dois íons você tem aí, ó. No caso, o Na- significa que ele perdeu elétron e o Cl- significa que ele ganhou elétron, certo? Então, só recapitulando aí, um átomo quando ganha elétron ou perde elétron, a gente chama de íon, certo? Ele ganhou ou perdeu elétron na sua última camada, são íons. Então, quando o átomo ganha elétron, ele fica eletronegativo. E esse íon a gente chama de ânion. E quando esse átomo ele perde elétron, ele fica eletropositivo. Aí esse íon nós chamamos de cátion, certo? Então, dito aí, explicado o que são íons, nós vamos ver o que são ligações iônicas, certo? Então, só por esse desenho aí, ó, você tem uma carga negativa e uma carga positiva, você já vai ter uma ideia do que é que acontece, o que é que faz esses átomos se atraírem e se juntarem, certo? Que é justamente essa diferença aí na eletronegatividade, certo? Uns são mais positivos, outros são mais negativos. Então, negativo com positivo se atraem. Então, como eu estava falando, essa questão da ligação iônica propriamente dita. Eu vou usar o exemplo do cloreto de sódio aqui, que, por exemplo, um átomo de sódio ele vai perder um elétron, certo? Para uma septura de elétron e formar o quê? O íon sódio, certo? O sódio ele vai perder um elétron e vai ficar eletropositivo. Ele perdeu uma carga negativa, beleza? Então, se ele perder um elétron, ele ficou Na+. Pode acompanhar no desenho aqui embaixo. Ó, a última camada do sódio aqui, ele tem um elétron só ali, sobrando, certo? Então, o que é que acontece?
esse elétron ele é arrancado do átomo, ou seja, o átomo ele é ionizado, ele é transformado em íon. Então, o sódio deixa de ser somente sódio, Na, para se transformar em Na+, que é o íon sódio, certo? Que é essa segunda imagem aqui, de baixo, da esquerda para a direita, certo? Em contrapartida, nós temos o átomo de cloro, que esse átomo de cloro, ele justamente vai aceitar aquele elétron que foi liberado pelo sódio, ou seja, ele vai receber um elétron, e quando um átomo recebe um elétron, recebe uma carga negativa, o que é que ele se torna? Ele se torna eletronegativo, ou seja, ele se torna um ânion, certo? Então, ó, o sódio liberou um elétron, foi arrancado um elétron do sódio, e o sódio ficou positivo, se tornou o quê? Um íon positivo, certo? Um cátion. Esse elétron foi absorvido pelo cloro. Então o cloro absorveu um elétron, se transformou num ânion, ou seja, Cl-, que é o íon cloreto. Beleza? Ah, então, professor, se o átomo de sódio aqui perdeu um elétron e ficou só com duas camadas, a última camada dele também tem o quê? 2, 4, 6, 8 elétrons na última camada. Então ele está estável. É, de certa forma sim. E o cloro também, ó. Ele recebeu um elétron que saiu do cátion lá, do sódio lá, e completou os 8 elétrons da última camada dele. Então eles vão ficar estáveis e não vão precisar fazer o que? Ligação. É, é uma maneira de se pensar, certo? Só que eu falei o que? A diferença de cargas. Se você tem elementos com carga positiva e com cargas negativas, esses elementos positivos com os elementos negativos, eles vão se atrair e se juntar, certo? É como se você tivesse dois pedaços de ímã aí. Cada ímã tem um polo positivo e um polo negativo, não é? Então, quando você junta um polo positivo com um polo positivo, o ímã ele se repele, certo? Ou quando você junta um lado negativo com o negativo, ele se repele, beleza? Então, quando você tem um lado positivo com um lado negativo, significa o quê? Que ele vai se atrair. Então, quando o sódio ele perde esse elétron e o cloro ganha aquele elétron, teoricamente eles estariam estáveis. Só que o que é que acontece? Um ficou positivo e o outro ficou negativo. Então, ó, através dessa diferença de carga aí, ó, o sódio positivo, que é o íon sódio, né, que é o Na+, e o Cl-, que é o íon cloreto, né, que é um cátion e um ânion, eles vão se atrair, certo? Então, eles se atraem aí por diferença de cargas elétricas, porque um átomo é mais positivo, que a gente tem o cátion, né, que é o íon de sódio, o Na+, ele vai ser atraído pelo íon cloreto, né, que é o Cl-, que é o ânion. Então, ó, por essas diferenças de cargas aí, esses dois vão se juntar e vão formar o quê? Uma substância composta, né? Porque aí é uma substância composta por dois elementos diferentes, né? Por dois átomos diferentes. Então, o Na+, mais o Cl- vai se juntar e vai formar o quê? O NaCl, certo? É um tipo de ligação química que a gente chama de ligação iônica. Por que ligação iônica? Porque são ligações que vão ocorrer por conta da formação de íons diferentes, certo? A gente viu que nós temos os íons positivos e os íons negativos. Os íons positivos são os cátions e os negativos são os ânions, certo? Então é isso que acontece. Ó. Só recapitulando aqui, ó, vamos acompanhar de novo. Foquem aqui nesse desenho, certo? Ó, nesse desenho aqui, ó, a reação vai ocorrer da esquerda para a direita, certo? Nós temos aqui, ó, dois átomos diferentes. O verde é o sódio e o amarelo é o cloro, certo? Então, ó, o sódio na sua última camada aqui, que ele tem três camadas, ele tem um elétron só na última camada, beleza? Já o cloreto, o cloro, ele tem o quê? Sete elétrons na última camada, que também é a terceira. Então, o que é que eles precisam fazer
para completar essas camadas. Um precisa de 8 elétrons e o outro precisa de um elétron, certo? Então, o que é que acontece? A força de atração desse átomo de cloro aqui vai arrancar esse elétron do sódio, certo? Um átomo, quando perde um elétron, ele fica mais elétron positivo. Então ele forma um íon que a gente chama de quê? Cátion ou ânion? De cátion, certo? Então ele formou um íon positivo que é um cátion. Esse íon positivo é o quê? O Na+, que é esse íon do sódio, certo? Esse cloro, esse átomo de cloro, quando recebeu esse elétron que veio do sódio, ele recebeu uma carga negativa, então ele ficou mais eletronegativo. Então ele formou um íon que a gente chama de ânion, certo? Então, eu formei dois íons aí, ó. Um íon positivo, né, um cátion com sódio, e um íon negativo que é o cloreto, certo? Que é um ânion. Beleza? Então, ó, tanto o sódio quanto o cloro ficaram com cargas diferentes. O sódio ficou com carga positiva e o elétron e o cloro ficou com carga negativa, certo? Então, por diferença de cargas, né, o positivo vai atrair o negativo vai atrair o positivo. Por essa diferença de carga, esses dois elétrons eles se juntam. Esses dois elétrons não, perdão, esses dois átomos se juntam e vão formar uma substância, que no caso aqui é o cloreto de sódio, é uma substância composta, certo? Então, ó, o que é uma ligação iônica? É uma ligação entre átomos que tem cargas elétricas diferentes, certo? Você vai ter uma ligação entre íons, mais especificamente entre um cátion e um ânion, certo? Nunca vai ser uma ligação entre dois cátions e nunca vai ser uma ligação entre dois ânions. Sempre vai ser uma ligação entre um cátion e um ânion, certo? Porque são cargas elétricas diferentes que vão se atrair, beleza? O outro tipo de ligação que ocorre entre os átomos é um tipo de ligação mais simples, certo? Que é o que a gente chama de ligações covalentes, certo? O que é uma ligação covalente? A ligação covalente ela é uma ligação química que ela é formada por dois átomos sempre, porque uma ligação química sempre vai ser formada por dois átomos, certo? Que esses átomos eles vão compartilhar os elétrons, certo? Beleza? Como assim? Aqui a gente tem um exemplo, num desenho aqui embaixo, acompanhe comigo, de dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio ele só tem um elétron e só tem uma camada. A gente sabe que esse hidrogênio ele precisa ter no máximo, como ele só tem a camada K, dois elétrons na sua camada. Então, ó, cada hidrogênio desse ele precisa de um elétron para poder formar o quê? Para poder ter a sua estabilidade. Então, o que é que ocorre? Como cada hidrogênio desse só tem um elétron, eles vão compartilhar esses elétrons para cada um ficar com dois, que é o que acontece na sequência aqui, depois da setinha no desenho. Se cada um tem um e cada um compartilha o seu elétron, então você, compartilhando esses elétrons, você vai formar o quê? A estabilidade, você vai alcançar a estabilidade desse átomo, certo? Então, ó, ligação covalente é isso, é uma ligação que vai ocorrer entre dois átomos, onde cada átomo vai compartilhar elétrons com o outro átomo para ocorrer o quê? Para buscar a estabilidade, certo? As ligações covalentes, elas são as ligações mais fortes que existem e também elas são as mais comuns. A grande maioria das ligações entre átomos, elas são ligações covalentes, certo? São mais até do que as ligações iônicas, são mais fortes e mais comuns do que as ligações iônicas que a gente viu anteriormente, certo? Então, ó, de novo, uma ligação covalente é uma ligação que ocorre entre o compartilhamento de elétrons de um átomo com outro átomo.
por exemplo, aqui o hidrogênio, cada hidrogênio só tem um átomo. Então, ó, como o hidrogênio só tem uma camada, que é a camada K, essa camada K só comporta o quê? Dois elétrons. Então, para ter estabilidade, esse hidrogênio precisa ter dois elétrons na sua camada. Então, o que acontece? Um hidrogênio compartilha o elétron com outro hidrogênio. Então, ele forma o que? Deixa de ser só o hidrogênio molecular, o hidrogênio átomo, para ser o gás hidrogênio, que é o H2, certo? Essa ligação aqui, ela pode ser representada, como a gente tem em cima aqui, ó, a fórmula estrutural, o H-H. Esse tracinho significa que só está sendo compartilhado um elétron, certo? Se você tiver dois tracinhos, significa que são dois. Se tiver três tracinhos, significa que são três compartilhamentos, certo? Então, ó, diferente da ligação iônica, aqui ocorre o compartilhamento de elétrons, certo? Lá na ligação iônica não tem compartilhamento de elétrons, não. A ligação ela é formada por diferenças de cargas elétricas, certo? Você tem um cátion positivo que vai se ligar a um ânion negativo por causa da diferença dessas cargas elétricas, certo? Então, as ligações covalentes, como eu falei, são aquelas ligações mais comuns. Não sei como foi a formação de vocês, mas praticamente todos vocês já viram aquela questão de ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, certo? Lá nas aulas de químicas lá do ensino médio, certo? Então, quando a gente fala em ligação simples, é uma ligação covalente simples, ou seja, usando o mesmo exemplo aqui, ó, você só teve compartilhado o quê? Um elétron de cada átomo, certo? Então, quando os átomos eles compartilham apenas um par de elétrons, a gente tem o que a gente chama de ligação covalente simples, certo? E a gente representa só com um tracinho, feito tá aqui, ó, embaixo da fórmula estrutural. Você tem o que? H, tracinho, H. Isso significa que só está sendo compartilhado um par de elétrons, ou seja, cada átomo está compartilhando um elétron com outro átomo. Então, você tem uma ligação simples, certo? Uma ligação covalente simples, certo? Quando a gente fala em ligação dupla, por exemplo, também, uma ligação covalente dupla é quando os átomos eles compartilham dois pares de elétrons, certo? Ou seja, lembra do hidrogênio que cada átomo compartilhava um elétron? A mesma coisa acontece aqui, só que aqui é o oxigênio. Ó, o oxigênio ele tem 6 elétrons cada átomo, certo? Aqui, ó, a gente consegue ver no desenho, ó, cada bolinha dessa é um elétron que está na última camada do oxigênio. Então, ó, cada oxigênio tem quanto? 2, 4, 6, certo? Então, ele precisa de quantos elétrons para completar 8 elétrons na última camada? 2. Então, cada oxigênio vai ter que compartilhar 2 elétrons, certo? Então, ó, como ele compartilha 2 elétrons, ou seja, 2 pares de elétrons, certo? Entre os átomos, você tem uma ligação dupla, uma ligação covalente dupla, que ela pode ser representada também com dois tracinhos aí. E a mesma coisa também vai acontecer quando você tiver uma ligação tripla, por exemplo. Ou seja, uma ligação tripla é quando você tem o compartilhamento de três pares de elétrons. Ou seja, cada átomo vai compartilhar três elétrons. No caso da ligação dupla, cada átomo vai compartilhar dois elétrons. No caso da ligação simples, cada átomo vai compartilhar um elétron, certo? Então, compartilhamento de elétrons é o que a gente chama de ligação covalente. Ela pode ser simples, dupla ou tripla. Beleza? Anotem isso aí. Existem também outros tipos de ligações. Outro tipo de ligação que a gente vai ver aqui são as ligações de hidrogênio, ou popularmente conhecidas como pontes de hidrogênio, certo? Só que tem uma coisa aqui, ó. As ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, elas são diferentes. Por quê? Primeiro vamos observar o que aqui temos o exemplo da água, certo? Primeiro, a água, ela é uma substância composta por hidrogênio
e oxigênio, certo? Vamos observar a quantidade de elétrons que a gente tem em cada átomo desse aí. Por exemplo, quem tem mais elétrons? O oxigênio ou o hidrogênio? Ó, vamos olhar só a última camada. Na última camada, o oxigênio tem 6 elétrons. Na última camada do hidrogênio, que só tem uma, ele só tem o quê? Um elétron. Então, quem tem mais elétrons aí? O hidrogênio ou o oxigênio? O oxigênio tem mais elétrons. Se o oxigênio tem mais elétrons, ele tem carga negativa, certo? Carga elétrica negativa. Já o hidrogênio, ele tem carga elétrica o quê? Positiva. Então, quando você tem várias moléculas de água, né, vários H2O são misturados ali, o que é que vai acontecer? A gente viu que acontece atração entre cargas diferentes. Então, na água também não vai ser diferente. O que é que vai acontecer? A parte negativa da molécula da água, que é o oxigênio, vai atrair a parte positiva de outra molécula de água, que é o hidrogênio, certo? Então, o oxigênio vai atrair a parte positiva da outra molécula, certo? De água. Só que a outra molécula de água também tem um oxigênio que também é negativo. Então, ó, quando ela for sendo atraída, vai chegar um momento que ela não vai conseguir chegar mais próximo. Por quê? Porque a força negativa do oxigênio da outra molécula não vai deixar, certo? Então, ó, esse tipo de ligação ele não vai conseguir formar uma molécula nova, uma molécula diferente. Você não vai conseguir formar, por exemplo, um H4O2, certo? Com esse tipo de força, com esse tipo de ligação. Então, ó, as ligações ou as pontes de hidrogênio são ligações fracas, certo? Que não são capazes de formar moléculas novas. Porém, essa força de atração, né, essas ligações de hidrogênio, são suficientes para manter as moléculas unidas, para manter as moléculas juntas, certo? Para elas não se separarem, beleza? Então, ó, elas são ligações fracas por não formarem moléculas, mas também elas vão manter as moléculas unidas, vão manter as moléculas coesas ali juntinhas, certo? Então, ó, só recapitulando como é que se forma uma ligação de hidrogênio. Primeiro você tem o quê? Uma molécula de água. Aí você vai ter várias moléculas de água, né? Cada molécula de água é composta por uma molécula por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? O hidrogênio tem menos elétrons que o oxigênio. Então, o que é que acontece? Eles têm cargas elétricas diferentes, certo? Isso é o que vai dar a questão da polaridade da água ser uma molécula polar, certo? Porque ela vai ter dois polos, um polo positivo, que é esse perto do hidrogênio, e um polo negativo. Então, quando você tem várias moléculas de água juntas, o polo negativo de uma molécula de água vai atrair o polo positivo de outra molécula de água. Só que como a outra molécula de água tem um polo negativo, ela não vai deixar essas duas moléculas se juntarem, como se fosse uma ligação iônica. Esse polo negativo vai repelir o outro polo negativo, certo? Só que não são forças capazes de jogar uma molécula para longe demais. Essas moléculas vão continuar unidas, só que não juntas umas das outras, só que não vão se juntar, não vão formar moléculas, certo? Por isso que a gente chama que são ligações fracas. Tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente são ligações fortes. Por quê? Porque vão formar moléculas diferentes, sendo que a ligação covalente é a ligação mais forte de todas. Depois dela vem a ligação iônica, que é menos forte que a ligação covalente, e depois vem as pontes de hidrogênio, que são as ligações mais fracas que a gente vai ter aqui desses exemplos que eu estou usando, certo? Agora nós vamos ver um pouco sobre funções inorgânicas. Vamos ver só rapidinho essa questão de funções inorgânicas. São geralmente o que? São quatro. Essas funções são o que? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, certo? O que são funções inorgânicas? São os grupos de compostos, né, inorgânicos que apresentam características semelhantes, certo? E a gente vai ver cada uma dessas aí, o que são ácidos, o que são bases, o que são sais e o que são óxidos, beleza?
Ó, o primeiro conceito de ácidos e bases foi criado por Arrhenius, certo? Que era um químico sueco que viveu no final do século XIX. Ele dizia que o quê? Que os ácidos e as bases, eles são dois grupos químicos que são relacionados entre si. E realmente são, certo? Mas como assim? Segundo o conceito de Arrhenius, os ácidos, eles são o quê? São substâncias que quando você coloca em solução aquosa, né, em água, ele vai sofrer ionização. E a gente viu que era a ionização, né? Ionização é quando o átomo perde ou ganha elétrons, certo? Quando o átomo perde elétron, ele fica mais positivo, que a gente chama de cátion, e quando o átomo ganha elétrons, ele fica mais negativo, que a gente chama de ânion. Então, ó, a teoria de Arrhenius dizia que quando um ácido, né, ácidos são o quê? São substâncias que quando você coloca em água, esse ácido ele vai sofrer ionização, ou seja, ele vai se quebrar essa molécula e vai liberar o quê? Somente cátions H+, certo? Somente cátions H+, ou seja, a gente tem um exemplo aqui embaixo, uma equaçãozinha química. Você tem um HCl, que é o ácido clorídrico, que é composto de uma molécula de hidrogênio e uma molécula de cloro. Quando você coloca esse ácido clorídrico na água, o que é que vai acontecer? Essa molécula ela vai se quebrar, ela vai sofrer ionização, certo? Aí ela vai liberar um H+, e vai liberar um Cl-, certo? Então, segundo Arrhenius, quando você coloca uma substância em água, em solução aquosa, e ela libera H+, certo? Ou seja, um cátion H+, você tem um ácido, certo? E ele dizia que as bases também eram substâncias que quando você colocava em água, ela sofria dissociação, ela também se dividia. Só que ele considerava uma base quando você colocaria uma substância em água e ela liberaria ânions, ou seja, íons negativos, certo? Esse íon seria o que? O OH-. Aqui a gente tem exemplo de uma base aqui, ó, que é o NaOH, certo? Quando você colocasse esse hidróxido de sódio, né, que é esse NaOH, em água, ele se dissociaria, ou seja, ele se quebraria, sofreria ionização e seria liberado Na+, mais OH-, certo? Veja aí que ele não liberou H+. Se não liberou H+, ele não considerava um ácido. Mas como liberou OH-, ele considera o quê? Uma base, certo? Então, o conceito de Arrhenius, de ácido e base, era o seguinte: quando você colocasse uma determinada substância em água, certo? Em uma solução aquosa, se essa substância liberasse H+, que é um cátion, certo? Ela seria considerado um ácido. E se você colocasse uma substância que ela liberasse OH-, quando você colocasse em água, essa substância seria considerada uma base, certo? Essa explicação bem simples, bem rápida. Beleza? Então, para Arrhenius, um ácido é uma substância que libera o quê? H+. E uma base é uma substância que em solução aquosa vai liberar OH-. Anotem isso aí, bem importante. Outro conceito aí de ácidos e bases é o conceito de Bronsted-Lowry, certo? Ele é um conceito bem mais abrangente do que o de Arrhenius e ele foi apresentado em 1923, ou seja, já faz um tempinho, né? Então, ó, o que era um ácido e o que era uma base para ele? Um ácido para ele era uma substância que era capaz de doar um H+, certo? Para outra substância. Ou seja, é uma substância capaz de liberar H+, certo? E uma base para ele é uma substância capaz de aceitar o H+, certo? Que outra substância liberou. Então, ó, um ácido para Bronsted-Lowry é o que? Uma substância capaz de doar
um próton, ou seja, doar um H+. E uma base para ele são substâncias que são capazes de aceitar esse próton, ou seja, de aceitar esse H+, certo? Então, bem simples também, certo? Não estou dando detalhes, não. Estou falando só o basicão mesmo das coisas, beleza? Ó, tanto os ácidos quanto as bases, eles têm características, certo? Por exemplo, quais são as características dos ácidos? A primeira delas é que eles são incolor, certo? O ácido, ele é líquido e ele é o quê? Transparente, certo? Então, um ácido, uma das características dos ácidos é que eles são incolores, certo? Outra característica de um ácido é que ele tem um odor extremamente forte, que chega a ser asfixiante, beleza? Se alguém aí que já limpou o banheiro, por exemplo, em casa com ácido, quando você está fazendo esse tipo de limpeza, ele libera um gás, um odor extremamente forte, que se você ficar muito tempo ali, se você não tiver de máscara ou for um local fechado, você termina se asfixiando, certo? Outra característica também, bem interessante também, é que todo ácido ele tem um sabor azedo, certo? Azedo ou meio amargo, beleza? Quando eu falo isso, não é para você botar ácido sulfúrico na boca para ver se ele é azedo, não, até porque não vai dar nem tempo de você sentir o gosto desse ácido, que ele vai derreter as papilas gustativas da tua língua, tu não sente mais nada nunca mais. Mas você pega, por exemplo, um ácido orgânico encontrado numa fruta, um ácido cítrico, você sabe o que? Frutas que são ricas em ácido cítrico são azedas, né? Só em falar nisso aqui você já começa a travar a boca aqui, né? Por causa do... Então, outra característica interessante dos ácidos aí é que eles têm sabor. O sabor desses ácidos geralmente são azedos e quando o ácido é muito forte, ele é um sabor mais amargo, certo? Para ser considerado um ácido, a gente vai ver que tem uma escala de pH, né? Essa escala de pH vai variar de 0 a 14, certo? Quanto mais baixa essa escala de pH, mais ácido vai ser essa substância, ou seja, é considerado um ácido quando o pH é inferior a 7, certo? Sendo menor que 7, é considerado uma substância ácida. Aí você vai ter substâncias mais ácidas ou menos ácidas, certo? Então, ó, por exemplo, o vinagre não, o ácido clorídrico que tem no nosso estômago mesmo, que ajuda na digestão, ele tem um pH de quê? De 2, ou seja, o pH bem próximo da escala, da base da escala de pH, certo? Então, um ácido bem corrosivo, um ácido bem forte, certo? Como eu falei, ó, o estado físico do ácido é líquido. Você não vai ver um ácido sólido, beleza? Então, ó, em temperatura ambiente, o estado físico do ácido ele vai ser líquido, certo? Ele também ó, tem um baixo ponto de fusão e um baixo ponto de ebulição, ou seja, não precisa de grandes temperaturas para ele poder evaporar e para ele poder congelar, certo? Então, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição do ácido são bem baixos, beleza? O ácido ele vai conduzir eletricidade em meio aquoso e ele vai conduzir eletricidade bem facilmente, certo? Justamente por conta desses eletrólitos aí que tem, os H+, que estão soltos aí no ácido, certo? E esse ácido também, outra característica, é que eles vão reagir com o quê? Com metais, como ferro, magnésio, zinco e por aí por diante, certo? Ele vai corroer esses metais. E o ácido, como eles formam íons, eles vão formar o quê? Ligações covalentes, certo? Agora, quais são as características que as bases têm? A gente viu as características do ácido, né? São várias até. As bases também têm características que caracterizam uma base, certo? Primeiro, que a base tem um sabor adstringente, um sabor cáustico, já puxando para o amargo. O que é um sabor adstringente? Por exemplo, quando você come um caju,
por exemplo, você diz está travando, aquilo ali são substâncias que tem nas plantas que a gente chama de taninos. Esses taninos eles são básicos, né? Então eles são a base. Então o que é que acontece? Sabor adstringente é esse tipo de sabor que trava na boca, certo? Diferente do ácido, beleza? Ó, o pH da base ele tem que ser superior a 7. A gente viu que a escala de pH vai de 0 a 7, certo? Abaixo de 7 você tem os pHs que são considerados ácidos, certo? Abaixo de 7 até 0. E acima de 7 até 14 você vai ter os pHs que a gente considera básicos, certo? Então, para ser uma base tem que ter pH superior a 7, beleza? E lembrando que o 7 é um pH neutro, acima de 7 você vai ter um pH básico, abaixo de 7 você vai ter um pH ácido. As bases também, assim como os ácidos, eles vão conduzir eletricidade em meio aquoso muito bem, certo? Até porque eles vão liberar íons, e é por esses íons aí que vão transitar os elétrons, certo? E em altas temperaturas, essas bases elas vão se desintegrar, certo? Beleza? Você aquecer demais uma base, ela vai se desintegrar com temperaturas muito altas, certo? Essas bases também elas podem formar ligações iônicas, mas também elas podem formar ligações covalentes, beleza? Por exemplo, uma base aqui que a gente está vendo aqui nesses dois copinhos, você tem OH-. Esse OH- aí, se ele se juntar a um H+, ele vai formar o quê? H2O. Então, isso foi uma ligação covalente, certo? Que compartilhou elétrons. Beleza? O OH tem elétron sobrando, né? Que ele é mais eletronegativo. E o H+ tem elétrons em falta. Então, um junta com o outro, você tem uma ligação covalente, certo? Que ele vai compartilhar esses elétrons. Mas também pode se formar o quê? Ligações iônicas, que são aquelas ligações que são formadas por diferenças de carga, certo? Até porque ele tem carga, a base tem carga negativa. Se aparecer uma substância que tem uma carga positiva, por essas diferenças de carga elas vão se ligar e vão formar uma outra substância, só que através de uma ligação iônica, certo? Então, as substâncias, as bases que são formadas por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, elas vão formar ligações iônicas, certo? Já as outras, todas as outras que não sejam formadas por metais alcalinos nem metais alcalinos terrosos, elas vão formar ligações covalentes, certo? Voltando a falar um pouquinho de ácidos aí, agora a gente vai falar um pouco da nomenclatura desses ácidos, né? Como é que você dá um nome a um ácido? Primeiro, de várias formas. A primeira que a gente vai ver aqui, certo? É em relação à presença de oxigênio nesse ácido, certo? Quando você tem um ácido que ele não tem átomos de oxigênio na sua composição, a gente chama esses ácidos de hidrácidos, certo? Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio na sua composição química, certo? Ele não tem oxigênio na sua molécula, beleza? Outro exemplo de ácido que a gente tem aqui são os oxiácidos. Oxi, o nome já está dizendo, óxido de oxigênio. Então, oxiácidos são aqueles ácidos que eles têm o que? Oxigênio na sua composição. Beleza? Então, hidrácidos são ácidos que na sua composição química não tem oxigênio, não tem átomo de oxigênio. E os oxiácidos são aqueles ácidos que têm na sua composição química átomos de oxigênio. Bem tranquilo isso aí, né? Bem de boa, né? Essa questão aí. Teve átomo de oxigênio, você vai olhar lá, o ácido teve átomo de oxigênio, você vai ter um oxiácido. Não teve átomo de oxigênio,
a gente vai ter um hidrácido, certo? Bem tranquilo. Se ligue aí para a prova. Então, como é que a gente dá nome a um ácido? Por exemplo, a um hidrácido. Lembrando que hidrácido não tem átomo de oxigênio, né, no meio. Por exemplo, a nomenclatura ela segue uma formulazinha. Por exemplo, na frente você vai botar o nome ácido, mais o nome do elemento químico, e no final você coloca hídrico, certo? Como assim? Por exemplo, aqui a gente tem três exemplos de hidrácidos. Vejam a estrutura química dele aqui, que nenhum tem oxigênio no meio deles aí. O primeiro, ó, você só tem hidrogênio e cloro, você não tem oxigênio, então é um hidrácido. Aí, ó, como é que a gente dá um nome desse ácido? Por exemplo, a gente sabe que é um ácido por causa desse hidrogênio, certo? Mas como é que a gente dá o nome a esse ácido? Seguindo essa fórmula, primeiro a gente coloca o nome ácido na frente. Ácido, qual é a molécula que está, o nome do elemento químico está relacionado com esse ácido, é o cloro, certo? E no final a gente coloca hídrico, então, ó, ácido clorídrico, certo? A mesma coisa aqui embaixo, você tem o hidrogênio, certo? Que caracteriza um ácido ali, e um iodo, um átomo de iodo. Então a gente coloca primeiro ácido, mais o nome do elemento que é o iodo, mas no final hídrico. Então você tem ácido iodrídrico, certo? Iodídrico, beleza? A mesma coisa no exemplo final aqui, ó. Você tem HF, certo? Que é o flúor. Então, ó, como tem o hidrogênio ali, a gente sabe que é um ácido, mais o nome do elemento que é flúor, mais hídrico. Então fica ácido fluorídrico, certo? Bem tranquilo aí, né? Bem de boa, beleza? Ainda falando da nomenclatura dos ácidos, aqui é a nomenclatura dos oxiácidos, que são aqueles ácidos que eles têm o quê? Uma molécula de oxigênio na sua cadeia lá, certo? A nomenclatura se dá da mesma forma. Por exemplo, você bota o nome do ácido, né, já que é um ácido na frente, mais o nome do elemento, mais o sufixo ico no final. Porque é oxiácido, fica ico no final. Hidrácido é hídrico, certo? Então, nós temos três exemplos também aqui, ó. Pode ver, ó, que ele tem o quê, ó? Um hidrogênio, um cloro e três átomos de oxigênio. HClO3, certo? Então, ó, a gente sabe que é um ácido, não bota o nome na frente. Ácido, qual é o elemento ali do meio? Cloro, certo? Então, ó, se não tivesse esse oxigênio, seria ácido clorídrico, porque era um hidrácido. Como é um oxiácido, tem esse oxigênio aí no final, a gente coloca em vez de hídrico, ico. Então, em vez de ficar ácido clorídrico, fica ácido clórico, por causa desse ico no final, certo? A mesma coisa no exemplo de baixo. A gente tem o que? H2SO4, certo? A gente tem hidrogênio, um átomo de enxofre aí no meio e oxigênio no final. Tem oxigênio no final, a gente sabe que é um oxiácido, certo? Então, como é que fica o nome do ácido aí? Ácido, o nome do elemento, né? Mais ico no final. Ácido sulfúrico, certo? A mesma coisa no final aqui, ó. H2CO3. Tem oxigênio no meio aí, então significa que é um oxiácido. Então, como é que fica essa nomenclatura? Ácido, o nome do elemento ali do meio, que fica entre o H e o O, é um carbono, então fica ácido carbônico, certo? Esse icozinho no final. Beleza? Bem tranquilo também aí, não é? Agora nós vamos ver a questão de nomenclatura, só que das bases, certo? Para a nomenclatura das bases também, a gente segue uma regra geral, beleza? Que para ser uma base, a gente viu como era um ácido, a gente colocava o nome de ácido na frente, mais o nome do elemento e mais um sufixo, que poderia ser hídrico ou ico. Já as bases é diferente, a gente coloca na frente hidróxido de. Hidróxido se refere à base. Tudo que tiver hidróxido você vai saber que é uma base, certo? Hidróxido de mais o nome do
cátion, certo? Por exemplo, a gente tem NaOH, beleza? A gente bota primeiro hidróxido de qual é o que vem antes do OH aí, que é o positivo, que se a gente quebrar essa molécula no meio, quem vai ficar positivo? O Na. Quem vai ficar negativo, que é a base, é o OH, certo? Então, ó, por isso que a gente pega o nome do cátion, né? Que é quem vai ficar positivo. Quem vai ficar positivo aqui é o sódio. Então, ó, você bota hidróxido de quem é o cátion? O sódio. Então, hidróxido de sódio. Bem mais simples do que o do ácido, né? Beleza? Então, você coloca hidróxido de mais o nome do cátion, que é o que vai ficar com a carga positiva, com o sinalzinho positivo. Então, se eu quebro esse NaOH, eu vou ficar com Na mais e OH menos. Então, por ficar com Na mais e OH menos, quem é o mais, quem é o cátion? O Na. O Na é o que? Sódio. Então, ó, Na mais, então eu fico com hidróxido de sódio. Beleza? Bem simples, né? Bem mais simples do que os ácidos. Então, aqui, ó, aquela escala de pH que eu falei, é a questão de potência desse ácido. Quem vai ser mais ácido, quem vai ser mais básico, certo? A questão de pH, essa sigla pH, ela significa potencial hidrogeniônico, certo? Ela é uma escala que é medida que vai de 0 até 14, onde o pH 0 e o pH até antes do pH 7 são considerados ácidos, certo? Abaixo de 7 até 0 são considerados pH base ácidos, beleza? Quando você tem acima de 7 até o 14, você vai ter pH básicos, certo? Que são as bases. E esse pH 7 aí, que é o pH neutro, certo? Até quando você trabalha com aquelas fitinhas de pH, eles são baseadas nessas cores aí. Você vai ter essa escala de cores aí, certo? Que quando você mergulha aquela fitinha de pH na substância que você quer medir, você deixa um tempinho, você tira, ela vai ficar de uma cor. Essa cor que ela ficar, você vai comparar com essa escala de cores aí dessa escala, que vai ter lá também. Então, ó, quanto mais próximo do vermelho, quanto mais vermelho, mais ácido. Então, quanto mais próximo do roxo, lá vai ser mais básico, certo? E quanto mais amarelado, significa que ela é mais neutra, certo? Então, abaixo de 7, a acidez é crescente, ou seja, mais ácido. Você tem soluções ácidas. Acima de 7, a basicidade vai crescendo, vai ficando mais básico, a base vai sendo mais forte, certo? E no meiozinho aí você tem as soluções neutras, certo? Nem é ácido, nem é básico, é neutro, beleza? Inclusive, uma característica é que um ácido mais uma base, eles se anulam, que é o que a gente vai ver, certo? Então, como eu estava falando, você pode juntar um ácido e uma base. Só que quando você junta um ácido e uma base, você vai ter como resultado um sal, a formação de um sal, que é isso que a gente vai ver agora. Os sais, eles são o quê? São o resultado de uma reação de neutralização. Quando você tem uma substância ácida que você junta com a substância básica, essas substâncias elas vão se neutralizar. Essas substâncias elas vão se neutralizar e formar o quê? Um sal. Então, ó, os sais são resultados de uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base, onde vai se formar um sal e água, certo? Os sais eles têm características, né? Que eles são o quê? Geralmente são sólidos, certo? São cristalinos e possuem alto ponto de ebulição, ou seja, para você fazer esse sal se transformar em vapor, entrar em ebulição, você precisa de uma temperatura extremamente alta, certa? Certo? Ó, a gente tem o que? O ácido clorídrico, aqui um exemplo aqui de baixo para mostrar como é que ocorre essa reação de neutralização, mais o carbonato de sódio, certo? E ele vai ser igual ao que? Ó? Ele vai dar origem ao cloreto de sódio, que é o NaCl, mais água. Ó, eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, que é um ácido, certo? Botem no caderno de vocês aí. Anotem essa equaçãozinha aí no caderno de vocês. Beleza? Anotaram? Pronto. Ó, aí peguem esse HCl aí e vamos
dividir ele. Então, ó, bota uma setinha abaixo desse HCl. Uma setinha você coloca H+. Na outra setinha você coloca Cl-, certo? Você dividiu aí esse ácido. Você transformou em H+, Cl-, certo? Nesse outro aqui também você divide. Você coloca NH+, certo? Mais CO3-, certo? Então, quando você separa isso aí, ó, isso está tudo dentro d'água, né? Que esses ácidos e essas bases só se separam, só se dissociam dentro de água, dentro de uma solução aquosa. Então, ó, esse Na+ aí vai se juntar com esse Cl-, certo? Esse Na+ se junta com esse Cl- e forma o cloreto de sódio, que é o sal, certo? E o restante aí, ó, o hidrogênio mais o oxigênio, vai formar a água, certo? A mesma coisa, você juntar HCl, que é um exemplo até mais fácil. Anotem aí, de novo. Bota aí uma outra reação. HCl mais NaOH, que é bem mais simples do que essa reação que tem aí. Então, se você separar o HCl, vai dar o quê? H+, Cl-. E quando você separar o NaOH, vai dar o quê? Na+, OH-, certo? Então, ó, bota uma setinha do lado e do outro lado você pode colocar, ó, NaCl mais H2O. Eu quero que vocês façam esse desafio aí mental aí, olhando aí. Anotem como eu falei, escrevam essa equação assim, ó. HCl mais NaOH. Bota uma setinha do lado, do outro lado você coloca NaCl mais H2O, que é o resultado dessa reação, certo? Então, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês olhem aí, façam a dissociação do HCl e do NaOH. E depois tentem recombinar para formar esse resultado que deu aí, NaCl mais H2O. Vocês vão ver que o HCl é um ácido e o NaOH é uma base. Que quando você junta esse ácido mais essa base, você vai formar um sal e uma água. Então, se eu perguntar a vocês na prova ou em exercício o que é um sal, você vai colocar um sal é o resultado de uma reação de neutralização, ou seja, é o resultado de uma reação entre um ácido e uma base, que vai gerar um sal e água, certo? Então, se eu perguntar também o que é a o que deu origem a um sal e uma água, uma molécula de água, vocês vão dizer o que é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, certo? Então é bem tranquilo isso aí. Ó, agora a gente vai ver o que são óxidos, certo? A gente viu que são sais, agora nós vamos ver o que são óxidos. Óxidos são compostos binários, ou seja, são compostos que são constituídos de dois elementos químicos iônicos ou moleculares. Só que um desses elementos químicos vai ser o quê? O oxigênio, certo? Beleza? Então esse oxigênio eles vão ser ligados a outros elementos químicos. Por exemplo, aqui a gente tem uma foto bem grande de uma corrente enferrujada, né? Isso aí é o óxido de ferro, ou seja, a ferrugem. Então, ó, o oxigênio, quando se ligou à molécula de ferro, formou o quê? O óxido de ferro, a ferrugem, certo? Então, óxido é isso. São compostos binários, ou seja, são compostos que são formados por dois elementos, certo? E um desses elementos é o oxigênio, beleza? Então, também a gente tem, ó, como exemplo aqui, eu usei o exemplo da ferrugem, mas também tem o exemplo da água oxigenada, né, que é o peróxido de oxigênio. Você tem a água mais outra molécula de oxigênio, né, que é o H2O2, né, a fórmula da água oxigenada. Então você tem o peróxido de oxigênio, certo? Que é a água oxigenada, que também é um óxido.
E você também tem o a cal, que é justamente o óxido de cálcio, onde a molécula de oxigênio reagiu com a molécula de cálcio, oxidou aquela molécula de cálcio e virou o quê? O cal, né? Que é o óxido de cálcio, certo? E também tem um gás carbônico, né? Que a gente libera toda vez na respiração da gente, por exemplo, na respiração dos seres vivos, que é sempre liberado o gás carbônico, que é o óxido de carbono, certo? Ou o dióxido de carbono, certo? Que é justamente você tem o carbono junto com a molécula de oxigênio, que você vai formar um óxido só que do carbono, beleza? Então, ó, como é que você classifica esses óxidos? Nós podemos classificar esses óxidos como óxidos ácidos, certo? Que é uma junção de um ametal mais um oxigênio. Lembrando que para ser um óxido sempre tem que ter uma molécula de oxigênio, certo? Você tem um óxido básico, que é a junção de um metal mais um oxigênio. Vocês têm óxidos neutros, que são ametais mais oxigênios também, igual dos óxidos ácidos lá. Vocês têm os óxidos anfóteros, certo? Que são anidridos ou óxidos básicos, certo? Tem as duas funções aí, tanto ácido como básico, beleza? E você tem os óxidos mistos, que é um óxido mais um óxido. Você junta dois óxidos diferentes e você forma um óxido misto, certo? E você também tem os peróxidos, certo? Que é um oxigênio mais outro oxigênio ligado, certo? Então, ó, eu quero que só que vocês saibam isso aqui, ó, que você tem essas classificações. São os óxidos ácidos, os óxidos básicos, os óxidos neutros, os óxidos anfóteros, os óxidos mistos e os peróxidos. Beleza?